Durante a Guerra Civil Americana, soldados da União cavaram um túnel sob as linhas confederadas e detonaram cerca de 3.600 quilos de pólvora. A explosão abriu uma cratera gigantesca, matou centenas instantaneamente e deu início à caótica Batalha da Cratera, um ataque que começou com vantagem, mas terminou em desastre para quem avançou. John Lennon, em sua última foto conhecida, registrada em 8 de dezembro de 1980. Horas depois, ele seria assassinado em frente ao The Dakota, um fim abrupto para uma das vozes mais influentes da música do século XX. Uma rocha maciça de galena, com cerca de 125 toneladas, descoberta em Sandon Creek, por volta de 1890. Esse achado ajudou a desencadear uma das maiores corridas da prata no Canadá, transformando a região dos Kootenais Ocidentais em um polo de mineração, onde uma única pedra podia mudar o destino de cidades inteiras. Um garoto alemão de 13 anos, capturado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial por tropas do Exército dos Estados Unidos. Ele fazia parte da juventude hitlerista. Um grupo de adolescentes, entre 13 e 17 anos, enviados para uma guerra que já estava perdida. Fileiras de garotas norte-coreanas cantam em uníssono uma canção dedicada a Kim Il-sung por volta de 1950. Mais do que um simples coral, a cena reflete o início da construção de um culto à personalidade, onde até vozes infantis eram parte da narrativa política do novo regime. Duas mulheres fazem uma pausa após uma partida de tênis em Washington, D.C., 1932. Um momento simples, mas que revela um hábito comum da época. Até no esporte, o cigarro fazia parte da rotina. Em 1993, sobreviventes salvos por Oskar Schindler se reúnem diante de seu túmulo em Jerusalém. À frente, Liam Neeson, o homem que o interpretou no cinema, ao lado da viúva de Schindler. Equipamento de flagelação em uma delegacia de polícia em Govan, no final do século XIX. A flagelação era uma forma de punição física baseada em açoites, golpes repetidos com chicotes ou varas, usados para castigar e disciplinar. Soldados alemães entregam flores à tripulação de um tanque soviético na Polônia, em 1939. Um instante raro de aparente cordialidade, em meio ao início de uma guerra que logo se tornaria brutal. Alex Sanders aparece conduzindo um ritual de iniciação ligado às práticas modernas de bruxaria, pelas quais ficou conhecido como o Rei das Bruxas. A cena mostra uma cerimônia simbólica, comum em certos rituais esotéricos da época, onde novos membros eram introduzidos às chamadas artes mágicas. Sanders ganhou notoriedade no século XX por popularizar essas práticas e atrair atenção pública para o ocultismo. Ele faleceu em 30 de abril de 1988, após enfrentar um câncer de pulmão, encerrando uma vida cercada por controvérsia, misticismo e influência no movimento neopagão. Crianças vestidas com trajes folclóricos letões posam organizadas diante de uma bandeira com a frase "Deus salve a América do Comunismo", em Boston, nos Estados Unidos, no início da década de 1950. A cena reflete o clima da Guerra Fria, quando o medo do comunismo influenciava até manifestações culturais e comunitárias, especialmente entre imigrantes vindos do leste europeu.
Um soldado francês está sentado em meio às trincheiras, concentrado enquanto escreve uma carta. Um raro momento de pausa em meio ao caos. A cena acontece durante a Batalha de Verdun, um dos confrontos mais longos e devastadores da Primeira Guerra Mundial. Entre lama, explosões e incerteza constante, ele escreve para alguém distante, tentando manter um vínculo com o mundo fora da guerra, mesmo cercado por destruição. Mulheres marcham juntas pelas ruas, erguendo cartazes e palavras de ordem em defesa de seus direitos. A cena acontece na Itália, em 1975, durante mobilizações que pediam a legalização do aborto. Esses protestos fizeram parte de um período de mudanças sociais profundas, que poucos anos depois levaria à aprovação da lei que passou a permitir o procedimento no país. Uma jovem se ajoelha e protege com o próprio corpo um homem caído no chão, enquanto uma multidão ao redor reage com raiva. Um gesto inesperado em meio ao caos. Ela é Keshia Thomas, durante uma manifestação em 1992 nos Estados Unidos, onde membros da Ku Klux Klan enfrentavam protestos de movimentos pelos direitos civis. Quando um dos integrantes da clã foi identificado, tentou fugir, caiu e passou a ser agredido. É nesse momento que ela intervém, não para apoiar suas ideias, mas para impedir que a violência continuasse. A imagem ficou marcada como um dos exemplos mais fortes de coragem moral: proteger alguém que representa ódio, justamente para não se tornar aquilo que se combate. Uma paisagem simples, com poucas construções e áreas abertas, contrasta com a imagem moderna que conhecemos hoje. A cena mostra Dubai por volta de 1990, antes do boom, que transformaria completamente a cidade. Em poucas décadas, o local passou de um centro regional discreto para um dos símbolos globais de modernização, com arranha-céus, ilhas artificiais e um crescimento acelerado que mudou totalmente seu horizonte. Um homem tibetano mostra a língua enquanto encara a câmera. Um gesto que pode parecer estranho, mas carrega um significado cultural. A cena foi registrada em Lhasa, em 1955. Esse ato faz parte de um cumprimento tradicional no Tibete, usado para demonstrar respeito e boas intenções, mostrando que a pessoa não tem más intenções. Punlin aparece como um dos maiores exemplos de sobrevivência no mar. Segundo o comissário de um navio mercante britânico, ele ficou à deriva por 133 dias no Atlântico Sul, após o afundamento de sua embarcação durante a Segunda Guerra Mundial. Sozinho em uma pequena jangada de madeira, sobreviveu pescando, coletando água da chuva e até capturando aves marinhas. Em um dos momentos mais extremos, sem água potável, chegou a beber o sangue de um pássaro para continuar vivo. Uma história real que mostra até onde alguém pode ir para sobreviver. Soldados aparecem em momentos inesperados, posando de forma engraçada, fazendo brincadeiras ou criando situações absurdas em meio ao caos. Essas cenas aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando até em um dos períodos mais sombrios da história, ainda havia espaço para humor. Entre poses improvisadas, trotes e situações curiosas, essas imagens mostram um lado pouco lembrado da guerra: o esforço dos soldados para manter a sanidade, mesmo cercados por medo, tensão e incerteza. Camponeses se reúnem para um casamento simples, com roupas tradicionais e gestos marcados por costumes locais. A cena acontece na província de Tambov, no final do século XIX, em uma Rússia ainda profundamente rural. Entre celebração e tradição, o momento revela um estilo de vida baseado na comunidade, onde rituais como o casamento eram um dos principais eventos sociais. Na Grécia Antiga, há relatos de que algumas prostitutas utilizavam sandálias com inscrições na sola
que deixavam marcas no chão, convidando possíveis clientes a segui-las. Essas pegadas funcionariam como uma forma discreta de anúncio, misturando criatividade com as práticas sociais e comerciais da época. Um homem aparece com postura formal e expressão contida, vestindo roupas tradicionais ligadas à antiga corte imperial. A cena foi registrada em Pequim, em 1949, no fim da última dinastia chinesa, a dinastia Qing. Eunucos como ele serviam dentro do palácio, ocupando funções administrativas e pessoais junto à família imperial. A imagem captura os últimos vestígios de um sistema que, por séculos, fez parte do funcionamento da corte, pouco antes de desaparecer completamente com as mudanças políticas do país. Um chimpanzé aparece olhando com curiosidade para a saia de uma mulher, criando uma cena inusitada e até meio cômica. O momento parece capturar um daqueles instantes espontâneos em que o comportamento animal se mistura com o ambiente humano, gerando uma imagem estranha, curiosa e aberta a interpretações. Adolf Hitler observa as ruínas de Berlim em 1945, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial. A cidade já estava devastada após intensos combates, refletindo o colapso total do regime que ele liderava, poucas horas antes de sua morte. Johnny Depp foi preso em 1994 após causar danos em um quarto de hotel em Nova York. O episódio ficou conhecido pelo tom quase absurdo. Ele teria destruído o quarto durante um acesso de fúria, com a história curiosa de que tudo começou ao tentar lidar com uma simples barata. Mulheres marcham em fila, com roupas simples e olhares marcados pelo cansaço, sob vigilância constante. A cena foi registrada no campo de concentração de Auschwitz, por volta de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem revela a rotina desumanizante imposta às prisioneiras, onde identidade, liberdade e dignidade eram sistematicamente retiradas, restando apenas a luta pela sobrevivência.